Olá, crianças! Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos falar sobre a linguagem poética e também sobre duas figuras de linguagem, que é a comparação e metáfora. Nós iremos estar trabalhando com um textinho, ou seja, com um poema, que está na página 51 do livro de português de vocês. Peço a vocês para abrirem e acompanharem a leitura do poema O Leão. Então, o título do poema é O Leão e o autor é Vinícius de Moraes. Leão, 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 rugindo como trovão, deu um pulo e era uma vez um cabritinho montês. Leão, 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 é o rei da criação. Tua goela é uma fornalha, teu salto uma labareda, tua garra uma navalha, cortando a presa na queda. Leão longe, leão perto, nas areias do deserto, leão alto, sobranceiro, junto do despenhadeiro. Leão na caça diurna, saindo a correr da furna. Leão, 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 foi Deus que te fez ou não? O salto do tigre é rápido, como um raio, mas não há tigre no mundo que escape do salto que o leão dá. Não conheço quem defronte o feroz rinoceronte, pois bem, se ele vê o leão, foge como um furacão. Leão se esgueirando, à espera da passagem de outra fera. Vem o tigre, como um dardo, cai em cima o leopardo. E enquanto brigam, tranquilo, o leão fica olhando aquilo. Quando se cansam, o leão mata um com cada mão. Leão, 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 és o rei da criação. Bom, crianças, como a gente já viu, o poema é um texto literário composto por versos, por estrofes e que pode conter rimas ou não. Cada linha do poema é um verso e o conjunto de versos forma uma estrofe. Nesse poema, por exemplo, tem uma estrofe, duas estrofes, três estrofes, quatro estrofes, cinco estrofes, seis estrofes e sete estrofes. E a repetição de sons semelhantes no final dos versos recebe o nome de rima. Por exemplo, na segunda estrofe, onde diz leão, 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 és o rei da criação. Nós temos aí a palavra criação e leão que rimam. Outro detalhe que nós devemos observar nos poemas é que o título é iniciado com letra maiúscula, deve ser sempre iniciado com letra maiúscula, no meio da linha. E os versos também, todos os versos devem ser iniciados com letra maiúscula. Todos os versos devem ser iniciados com letra maiúscula. Como de fato vocês podem observar aí no livro, que cada linha do poema, ou seja, cada verso, se inicia com letra maiúscula. Algo que deixa os poemas também muito interessante, muito enriquecido, é as figuras de linguagem. E como eu falei no início do vídeo, nós vamos falar sobre as figuras de linguagem, comparação e metáfora. Então, a figura de linguagem comparação, ela consiste em aproximar dois seres com base na semelhança entre eles. E na comparação sempre existe um elemento de comparação, que pode ser a palavra como, tal qual, semelhante a, parecido com, entre outras palavras, que são conectivos. E, pegando um exemplo aí do poema O Leão, o primeiro verso e o segundo verso do poema diz assim: leão, 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 rugindo como trovão. Então aqui nós podemos observar que existe aí uma comparação, onde o autor ele compara o som emitido pelo leão com o som emitido pelo trovão. E isso por conta do barulho forte que tanto o rugido do leão tem, como também o trovão. Podemos observar aí a presença do elemento de comparação, que é a palavra como. Observe essa outra frase que não está presente no poema, que também tem a empregação da figura de linguagem comparação.
Os olhos dela eram como duas jabuticabas. Ou seja, nessa frase, os olhos foram comparados a duas jabuticabas pelas jabuticabas serem redondas e escuras. Agora, a metáfora, ela consiste no uso de uma palavra com sentido que não é comum ou próprio. Ou seja, na metáfora, o uso de uma palavra que foge do sentido real dessa palavra, ou seja, foge do sentido que está no dicionário, do significado que está no dicionário. E ocorre também na metáfora uma aproximação entre os termos por semelhança ou cruzamento de sentidos. E na metáfora não existe elemento de comparação. Na terceira estrofe do poema O Leão, no verso Tua goela é uma fornalha, tem uma metáfora. Ou seja, o autor, ele diz que a goela do leão é uma fornalha. Então aí, nesse caso, a palavra fornalha foi usada num sentido que não é comum, ou seja, num sentido que está fora do significado real da palavra. Por quê? O que é uma fornalha? Então, a fornalha, no sentido real, é um forno de grande tamanho. Então, não tem como a goela do leão ser um forno de grande tamanho. E aí, o autor, ele utilizou a palavra fornalha para caracterizar a goela do leão, por conta da goela do leão ser grande, por conta da goela do leão, né? Conseguir, através dela, ele conseguir emitir o barulho forte. Na frase Minha mãe é uma leoa, também é uma metáfora, porque diz que a mãe é uma leoa, porém nós sabemos que a leoa é um animal e que é impossível um ser humano ser filho ou filha de um animal. Então, nesse caso, a palavra que foi usada fora do seu sentido comum foi leoa. E por conta da mãe ser protetora, ser corajosa, ela foi caracterizada como uma leoa, justamente por conta dos leões terem esse instinto de proteção e coragem.